Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode olhar para o irmão mais cheiroso e bonito que está do seu lado e dizer para ele: é hoje, irmão. Deus vai te abençoar hoje. E você vai ser usado para pagar minha pizza depois do culto. Me abençoar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos reunidos neste lugar para um propósito. E o propósito é de sermos um só corpo na presença do Senhor. E eu louvo a Deus por esta casa, louvo a Deus por cada um dos irmãos que aqui estão. Eu queria perguntar se tem alguém que está nos visitando hoje. Levante sua mão, só para a gente te conhecer. Ali atrás, Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui, primeira vez que vocês vieram aqui, quem é a primeira vez? Levanta a mão. Primeira vez, glória a Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor Jesus por essas vidas. É uma alegria estarmos aqui nesta casa. Nós temos apenas alguns minutos, alguns momentos juntos. E como é precioso estar na presença de Deus. Talvez você antes de chegar aqui pensou: ah não, para que eu vou para o culto hoje? Estou tão cansado. Segunda-feira começa tudo de novo e é tão difícil. Eu não quero ir para o culto. Talvez você pensou que vir para cá seria mais um fardo, ou você veio por obrigação. Mas até você que talvez veio por obrigação, eu quero te dizer, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui neste lugar. Porque é assim que Deus faz conosco. Ele nos dá uma oportunidade. Ele nos dá uma chance. Ele nos mostra um caminho. Ele é a verdade. O caminho e a verdade. É Ele. É Cristo Jesus. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nos reunimos neste lugar porque queremos sermos um em Cristo, uníssono, uma só voz. E eu louvo ao Senhor porque você chegou aqui. Você é fruto da vontade de Deus e das nossas orações. Que nesta noite você possa sair daqui com uma convicção, com uma certeza de que há uma resposta no céu para nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Antes de entrarmos aqui na palavra, quero dizer para os irmãos que essa igreja, você tem uma oportunidade de participar conosco do encontro com Deus. Aleluia! Um final de semana inteiro, de sexta à noite, sábado o dia todo, domingo durante o dia e à noite a gente encerra aqui na igreja. Um final de semana inteiro na presença de Deus. Você será tratado como príncipe e como princesa. Você será tratado com muito amor, com muita alegria. E o Espírito Santo de Deus irá tratar algo sobrenatural também no seu coração. E é uma grande, uma linda oportunidade que você tem de participar do encontro com Deus. Então, por favor, se você quiser mais informações do encontro com Deus, que será no dia 1, 2 e 3 de novembro, conversa conosco no final do culto ou ali atrás com um dos líderes que estão trabalhando e você vai ter mais informações do encontro com Deus, em nome de Jesus. Eu também quero falar que amanhã, dia 30, nós iremos começar a reforma da igreja. Quem pode dizer amém? Então, pois é, a gente ainda está com calor, né? O negócio aqui, escutando a conversa e a gente com calor, né? Eu vim todo de preto hoje, as muriçocas veio toda atrás de mim, né? Onde tiver mais muriçoca, eu estou perto, porque eu estou todo de preto assim. Elas ficam mais, né? Mas, não sei se vocês conseguem perceber, nas laterais, nas paredes, nós precisamos fazer
a reforma antes de instalação dos ar-condicionados. Então amanhã tem uma equipe de irmãos que virão trabalhar aqui na igreja. Já está tudo previamente acertado, eles estarão vindo. Então provavelmente o culto de oração amanhã será lá no Monte Horebe, aqui em cima. A célula dos jovens será aqui na lateral, ou ali na frente, ou no meio da rua, para as pessoas passarem e querer participar, né? Pega essa dica aí. Então, lá na célula de casais eu vou promover, vou falar com a minha líder, para a gente fazer a dinâmica do lado de fora. As pessoas estiverem passando, fala, meu Deus, que aqui dali é briga. É briga, deixa eu ir lá ver o que é. E aí a gente lá, né, na festa, e é bênção, irmão, é competição louca lá na célula de casais, é bênção. Então, nós estaremos fazendo a reforma e logo a gente está concluindo e pintando toda a igreja, deixando tudo bem direitinho, do jeito que nós merecemos como mordomos, cuidamos, né, da boa obra do Senhor. Eu tenho só mais um recado. Não é isso aqui não. Eu tenho só mais um recado muito importante. Amados irmãos, orem, fale com Deus, peça a Deus discernimento. Orem, fale com o Senhor. Se você tiver dúvida, procure alguém. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Política também é coisa de crente, viu? Não, política... Graças a Deus que o pastor nunca trouxe um político para a nossa igreja. De fato, nunca trouxe. Mas eu sou bem envolvido. Eu gosto de entender os processos, saber em quem eu posso votar. E no próximo domingo, nós temos uma missão como cidadãos e principalmente como cristãos. Cuidado, irmãos. Cuidado para não trocar o seu voto por um óculos, uma dentadura, um saco de cimento. Não troque o seu voto por coisas desse tipo de maneira alguma. Não negocie o seu voto. Analise as propostas. Peça que Deus possa lhe dar discernimento. Inove, porque existe um caos estabelecido na política do nosso país. E deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os dias eu luto, todos os dias, contra este caos, que é cultural. Está na cultura do nosso povo, está no dia a dia da nossa população. E fora do país, todos já sabem, é um jeitinho brasileiro. E eles falam, e eles sabem disso. Mas nós precisamos orar para o que é justo, para o que é certo, para o que é correto, para o que é o sim e o não, para o que verdadeiramente honra a Deus em tudo que fazemos e principalmente para os nossos governadores. E se você pensa que crente não tem nada a ver com política, você está enganado e eu quero te provar. José foi um grande líder e foi político e foi governador. Davi foi rei. Tantos e tantos outros. Daniel foi governador. Então, irmãos, está na hora de você abrir a sua mente, pedir a Deus discernimento, cuidado, muito cuidado com os enganos, com aquilo que é o gato por lebre, cuidado. Então, peço que você ore, e se você quiser conversar com alguém, procure alguém que estude a política, para que possa lhe ajudar a tomar uma decisão, uma orientação. Nós temos 2 votos agora no próximo domingo. É para vereador e para prefeito. Não é isso? Somente isso, né? Então, é importante que nós venhamos cuidar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem dá glória a Deus aí, irmão? E eu quero fazer um pedido a você. Independente da sua opinião, quero fazer um pedido. Vamos orar pela nossa nação. Como foi cantado aqui agora há pouco. Clamemos para que o avivamento venha sobre nossa cidade, sobre nossas cidades. Apresentemos ao Senhor a liberdade, a transformação, e que nós venhamos viver essa transformação. Eu não estou dizendo isso porque eu vou me candidatar não, viu, irmãos? Não é só o Edu que riu. Obrigado, Edu.
Não, não é meu propósito. Não, não é. Mas eu oro. E aqueles que são homens de Deus e mulheres de Deus, que eu conheço e que eu estudo para saber quem é, e que estão na política, eu apoio, eu ajudo, eu oro e voto, porque com consciência nós fazemos assim. E não é para ganhar R$1, viu, irmão, que eu estou falando isso. Mas é para ser fiel à palavra em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Eu acho que é para ter começado com esse assunto, né? Para depois quebrar e voltar de novo. Mas Jesus está aqui ainda, amém, irmão? Vocês me ajudem aí, por favor, fiquem no Espírito. Estenda a sua mão, ore pelo pastor. Vamos orar, irmão, antes da gente começar? Vamos? Por favor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos sensíveis à tua voz. Nós queremos te ouvir neste lugar. A cada coração contrito, a cada um que chegou aqui, a trancos e barrancos, mas conseguiu chegar, Senhor, em nome de Jesus. Revela a tua palavra, traz luz. Que nós venhamos estar sensíveis à tua voz. Que nós venhamos verdadeiramente sentir o teu toque. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, diga amém. Agora abra comigo a sua Bíblia, ou ligue comigo a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21. Você vai abrindo e vai dando glória a Deus, tá? Pedindo, Senhor, fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Versículo 3 e 4. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor, para quem não sabe, é o último livro da Bíblia e penúltimo capítulo, né? O capítulo 22 é o último capítulo. Então, último livro, penúltimo capítulo, capítulo 21, versículo 3 em diante. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Quem dá glória a Deus, né, irmão? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Diga amém. Versículo de número 7. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor Jesus. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, do 1 ao 7. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenha o cuidado de que ninguém os engane,
Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Diga comigo: ainda não é o fim. Versículo 7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Diga amém. Nós estamos aqui, irmãos, com uma palavra que fala ao nosso coração. Na medida que nós entendemos que ser cristão tem um propósito, nós estamos reunidos neste lugar e com uma esperança bem ativa em nosso coração, de que um dia nós seremos arrebatados. Um dia nós estaremos com Cristo na glória. Um dia Ele virá nos buscar. Nós precisamos entender que ser cristão não é apenas uma festa, uma utopia, uma alegria, um momento passageiro. Mas ser cristão significa dizer, passar pela prova, pela aflição, pelas lutas e entender que o nosso galardão, a nossa recompensa está garantida. E o nosso trabalho no Senhor não é vão. Ser cristão não é apenas uma festa que vai vir de mulheres, que diz o nome floresça. Não é apenas um encontro, não é apenas o que a gente pode promover e isso fazer com que as pessoas interajam umas com as outras e encha essa casa de pessoas e a gente fique aqui procurando uma bênção, uma vitória, um presente, uma barganha com Deus. Não, ser cristão não é isso. Ser cristão é estarmos preparados para quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Ser cristão é almejar e sonhar de um dia poder estar com Ele face a face, poder vê-lo e sentir e receber o seu abraço. Ser cristão é nós não perdermos o vínculo da eternidade, porque nós fomos feitos não para a morte, mas para a eternidade. Nós fomos criados para ter relacionamento com Ele. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, jovens. Esse é o nosso objetivo, irmãos e irmãs. Nós precisamos almejar o céu. E qualquer coisa que seja mais importante do que isso, que seja terreno, não tem valor algum. Nós cantamos aqui na quinta-feira passada que o amor de Deus nos constrange. Como foi aquela canção que cantamos na quinta passada que dizia: não tem nada que supera a essência da presença de Deus em nós. Não tem nada que seja mais precioso do que estar com Ele, viver para Ele, andar com Ele e sentir a sua presença em nós. Nada se compara à presença do Senhor. E por muitas vezes nós queremos chegar logo em um lugar de conforto. É tão bom quando a gente sai de casa para uma coisa, para trabalhar e saber que temos esta missão. Mas quando nós voltamos para casa, nós nos sentimos bem. Glória a Deus, vamos para casa. Estamos em casa, estamos em conforto. É bem verdade que tem muitos que também não sentem esse prazer e às vezes sentem até um peso. Ah, meu Deus, que luta, vou ter que voltar para casa, que caos. Infelizmente muitos ainda vivem assim. E por isso para no meio do caminho, num bar, numa casa de prostituição, e se perdem e se deixam levar, e quando chegam em casa, corrompe todos os princípios éticos e de cidadania e de cristão, porque não conhece a verdade. Mas nós que somos cristãos sempre queremos esse lugar de conforto. E qualquer pessoa sempre quer encontrar logo um lugar para se acomodar, para descansar. Por mais que as condições do mundo pareçam indicar um desfecho próximo,
É um caos ali, é guerra acolá, é Israel contra o Hamas, é tantas coisas e mais. É Rússia contra a Ucrânia, as lutas políticas em cada cidade. É vendavais, é chuva que derruba tudo, que enche tudo. É fumaça e queima toda a floresta e todos os lugares. Colunas de fogo que parece aquelas do Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito e a coluna de Deus, a coluna de fogo guiava o povo à noite. E você vê, sabe, nas regiões aí, tudo se consumindo por causa do fogo. Esse caos está estabelecido. O Senhor quer que os seguidores permaneçam na fé em meio ao caos. Em meio às lutas, precisamos permanecer na fé. Quem está comigo aqui hoje, irmão? Você precisa ser fiel. Você precisa continuar. Você precisa avançar. Você não pode parar, estagnar, desistir. Você não pode olhar para trás. Você não pode soltar a mão do arado. Você não pode perder aquilo que Deus colocou em suas mãos para trabalhar, para servir. É verdade que nós lemos aqui no capítulo 24 alguns pontos desse sermão sobre os princípios do fim, mas está escrito: ainda não é o fim. Nós precisamos suportar, nós precisamos avançar e crer até quando Ele voltar. Nós estaremos aqui para clamar. Foi cantado aqui. Enquanto o céu não tocar a terra, nós não vamos parar de clamar, irmãos. Enquanto o céu não tocar a terra, enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós não iremos parar de clamar. Aviva-nos, Senhor! Nos dá forças, nos faz glorificar o teu nome. Aleluia! Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, falando sobre o templo de Salomão. Mas quando será esse fim? Os discípulos perguntaram: quando acontecerá? Os discípulos chegaram em particular no cantinho da orelha de Jesus e disseram: ei, Jesus, quando serão essas coisas? E que sinais haverá na tua vinda e do fim do mundo? Muitos em meu nome enganarão a outros. Falsos profetas dizem que é o Cristo. Ouvirão guerras, rumores de guerras, porque é necessário que isso aconteça. Nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas os princípios das dores. O que Deus nos fala hoje como cristãos? O que Deus está nos apontando para que nós venhamos estar atentos? Será que é só preocupado com o dia de amanhã? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Apenas confie no Senhor. Diga assim comigo: eu preciso confiar mais no Senhor. Ele está no controle de tudo. Permaneça firme, siga o seu caminho. Siga o caminho de Cristo. Siga o caminho que o Senhor está preparando para você. Porque Ele tem caminhos bons, caminhos altos, mais altos do que os seus. Andar nos caminhos do Senhor é andar com Ele. Andar nos caminhos do Senhor, às vezes até é espinhoso, às vezes até difícil, mas vai chegar um momento que Deus vai te colocar nos braços, assim como uma criança quer os braços de um pai. Isso é tão precioso, isso é tão gostoso, é tão bom saber que podemos contar com um Deus que pode todas as coisas. Aleluia, aleluia. Mas aquele que permanecer até o fim, será salvo. Aquele que for fiel, aquele que permanecer, aquele que insistir, não desisto é nada. Eu sou cearense, irmão. Desisto nada. Eu sou um cabra invocado. Meu irmão, que tem de crente Pedro aqui é um negócio invocado, irmão. Eu não desisto nenhum. É com a peixeira aqui. Vem buscar Jesus, arranca logo um pedaço da orelha do mal. O quê?
mas daqui a pouco está, não, eu não o conheço, não, eu não sei quem ele é, e acaba se afastando, acaba desistindo e querendo caminhar com Jesus apenas de ladinho, sabe, só olhando. Não dá. Ou você se compromete com isso, ou então não dá. Seja fiel até o fim. Diga assim comigo: Jesus é o caminho até o céu. Você pode dizer mais uma vez: Jesus é o caminho que leva para o céu. Está escrito. Não há outro lugar, não há outro alguém, não há outro caminho. A lei na natureza que aprendemos desde criança é que o homem nasce, cresce, se reproduz e isso é verdade. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então isso é fato. Um dia nós nos encontraremos com Ele. Se na vida seremos arrebatados, quando morremos já estaremos com Ele, voltaremos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Está escrito e nós cremos na sua palavra. Não existe esse negócio de morrer e voltar para consultar os mortos e para mandar recado. Não existe isso. Segue-se ao juízo. Existem muitas teorias de coisas que o homem tem ainda a possibilidade de fazer após a morte. Dentro de várias religiões trazem luz a um tipo de, como a Igreja Apostólica Romana, que enfatiza que há um lugar de purificação, no qual aqueles que não estão totalmente limpos, quando morrem, irão para este lugar e ficarão ali pagando as suas penitências até que eles possam estar purificados, para daí então se encontrar com o Senhor. Esse lugar chama-se purgatório. Mas isso não está escrito. Isso vem da era dos primeiros papas. Isso veio de uma necessidade de fazer com que as pessoas acreditassem numa religiosidade, num cumprimento de dogmas. E foi daí onde surgiu a nova fé, a nova direcionamento de fé, onde Martim Lutero não concordava com essas indulgências que a igreja vendia. E lá se proclamava assim: se vendia a indulgência para que a pessoa passasse o menor tempo possível dentro do purgatório. Se vendia a indulgência para que as pessoas que tinham parentes que já morreram, eles pagavam para que os seus parentes pudessem sair logo do purgatório. E aí veio a reforma protestante. E aí veio a reforma que fazia com que tudo isso não tinha validade, não era bíblico. Onde já se viu comprar um terreno no céu. Irmãos, e na internet e nos dias de hoje, é só o que você encontra. Pessoas vendendo, negociando. Pessoas fazendo coisas que entristecem a vontade e a verdade de Deus. É tanto que nos dias de Jesus, Ele próprio chegou no templo e saiu chutando todos os cambistas que ali estavam negociando, trazendo sacrifícios, e aquelas famílias que vinham, vendiam seus bezerros em casa para poder chegar em Jerusalém e apresentar um sacrifício, ficava negociando: não, eu te dou tanto, não, eu quero economizar um dinheiro para poder ofertar pelos meus pecados, para o ano que vem eu voltar aqui, porque eles faziam isso como religiosidade de liberdade dos pecados durante todo aquele ano. Tantas e tantas histórias, tantas e tantas coisas que fazia que corrompesse a verdade do Evangelho. Mas purgatório não existe.
Se isso acontecesse, o sacrifício de Jesus seria em vão. O sacrifício de Jesus não seria perfeito. O sacrifício de Jesus, nós perderíamos esta purificação, perderíamos esta justiça que é imputada em nós. Então todos os pecados, tudo aquilo que nos condenava em Cristo, nós somos livres, somos reconciliados. Quem dá glória a Deus aí, irmão? O que passou, passou, e agora em Cristo Jesus, nós somos redimidos, nós somos santificados, nós somos perdoados. É por isso que o mundo não entende quando nós dizemos: sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sim, mas você não é a mesma pessoa que estava aqui? É, eu sou, mas agora eu tenho paz com Deus. Agora já não há mais condenação sobre mim. Cristo Jesus me perdoou. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Olha para o seu irmão que está do seu lado. Diga assim: quem te viu, quem te vê, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Meu amigo, se vocês vissem o Gabriel, Paulo, quando eu atravessava a rua, se ele viesse de lá para cá, eu não tinha coragem de encarar, não. Tinha um bonézão aqui para trás, tinha um negócio assim, e o andado era assim. E eu nem sei, eu só estou apostando que era assim. Mas agora é uma nova criatura. Quem dá glória a Deus? Né? Nova criatura. Ah, como é bom ser do Senhor, irmãos. Como é bom você entender que a vida de Cristo agora reina sobre nós. E nós não podemos cair numa ideologia de ateus que diz: acabou, morreu, ponto, acabou. Não, não é assim. Há uma vida após a morte. Há uma vida eterna para viver. Quem está com saudade de lá já, irmão? Eu estou com saudade do céu já, porque eu vim de lá. O nosso terra, nosso lugar não é aqui, é ao lado do Senhor. Tinha até uma canção bem antiga que eu ia cantar aqui, mas só eu, nem a Jana está aqui, meu Deus. Aí é melhor eu não arriscar, porque nem a letra eu sei direito. Outros têm uma doutrina de reencarnação. E não, morreu, agora ele vai vir numa borboleta. Não, agora vai vir num bacurim. Calma, irmão, não é bem assim. A reencarnação, hoje, agora sim, depois assim, acolá. Não, não é assim, a palavra não nos mostra assim. Outros que creem que quando morre, pronto, vai dormir e fica dormindo até a vinda de Jesus. Também não é assim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, coloca aí bem rápido, nós vamos mergulhar agora em alguns versículos, em nome de Jesus. Aleluia, vamos correr, vamos correr. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e viver com o Senhor. Existe um contexto sobre essa palavra, mas o que eu quero frisar é: vale a pena entender que um dia nós estaremos ausente desse corpo, mas vivendo com o Senhor. Um dia esse corpo é pó e ao pó voltará, mas nós estaremos vivendo com o Senhor. Quem dá glória a Deus por isso, irmão? Aleluia, isso é o nosso maior prazer. Nós teremos uma eternidade para viver. Aqui, se a gente bater os 100 anos, irmão, tá bom demais. Porque depois disso é só fadiga e cansaço. Mas nós teremos não 100 anos no céu, teremos a eternidade com Ele. Teremos um lugar no céu, aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é melhor. E aí Paulo está falando aqui aos filipenses dizendo: mas por enquanto ainda não posso fazer isso, ainda preciso ficar nesse corpo, porque eu ainda tenho que trabalhar para ajudar você e a você e a você. No entanto, é algo muito melhor estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, no lance imprevisto.
até que eu possa ver na glória, onde Deus vai. Aleluia! Oh, aleluia! Essa é nossa esperança, irmão. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está no dinheiro, a nossa esperança não está nas coisas humanas, a nossa esperança está em Cristo Jesus. E é ela que nós devemos ter um foco, um propósito, uma direção. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 ao 15. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. O Espírito diz: sim, eles descansarão do seu fadigante trabalho, pois as suas obras os seguirão. Versículo 14. Olhei e eis que diante de mim havia uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Versículo 15. Tá certo? Então, outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Pastor, pelo amor de Deus, me assuste, não. Está com medo de quê, irmão? Olha aí para o seu irmão e pergunta para ele: está com medo de quê, irmão? Se tu for, tu vai para a glória, irmão. Tu não vem com negócio de queixo, não, irmão. Está preparado? Se não tiver, o pastor vai já fazer o apelo. Não morra agora não, aleluia. Irmão, eu estou esperando Jesus hoje. Se ele vier hoje, irmão, eu quero subir. Eu vou subir. É forte, irmão. Versículo 40, não, Lucas 23, versículo 42. Olha aí. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Mas nem deu tempo ele se batizar, nem deu tempo ele ir para a igreja, Assembleia de Deus, aleluia. Nem deu tempo ele fazer a obra, nem deu tempo ele entregar cestas básicas, nem deu tempo ele fazer nada, e agora ele vai. Irmãos, aquele que crê será salvo. Você precisa crer, irmão. Aquele que crê será salvo. Isso é incondicional. Está de fato valendo. Aquele que crê e entregar a sua vida a Jesus será salvo. Está escrito. E um dia nós estaremos com Ele. E ele disse: por favor, Jesus, hoje mesmo, lembra-te de mim. Você vai estar comigo no paraíso. Aí você vê o que Jesus fez no versículo 46. Nesse mesmo capítulo 23 de Lucas. Diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu. Tendo dito isso, expirou. Sabe o que Jesus fez? Ele entregou o seu espírito a Deus. Sabe o que nós já fizemos há algum tempo atrás? Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quem já entregou a sua vida a Jesus aqui? Confia nele e o mais ele fará. Jesus entregou ali a sua vida. Jesus citou um trecho do livro de Salmo, no Salmo de número 31, no versículo de número 5. Essas palavras foram ditas por Davi. Coloca por favor, Salmo 31, versículo 5.
uma confiança vivida por Davi: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Quem dá glória a Deus aí, irmão? É o céu o nosso foco, é o céu o nosso destino. É para lá que nós devemos ir, é para lá que nós estamos caminhando, é confiando no Senhor. Mas sabe qual é o problema? É que muita gente troca o Senhor e coloca outra coisa no lugar. Tem muita gente que troca a sua confiança em Deus, porque pensa que Deus está distante, mas não está, e acaba colocando a sua confiança em coisas feitas por mãos humanas, em ídolos construídos para satisfazer o seu ego, para ter algo que é palpável, embora o Espírito esteja disponível para qualquer um. As experiências ninguém rouba de você. E no versículo 6 do Salmo 31, diz a palavra do Senhor: odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Quem aqui confia no Senhor, irmão? Você pode dar glória a Deus agora, em nome de Jesus. Mas, irmãos, e o lá de Juazeiro? Não dá certo, não? O de Juazeiro? Não dá, não? Tem alguém aqui que é São Francisco aqui? São Francisco de Canidé? Aleluia. De Canidé. Eu já fui lá em Canidé, irmão. A gente já foi evangelizar lá. Pensa num negócio difícil, irmão. A gente já foi fazer uma cruzada evangelística lá em Canidé. E antes de ir para a cruzada, eu fui turistar. Olha, fui ser turista. E fui ver lá um monte de... Como é a sala de quê, irmã Maria? Irmã Maria sabe. Dos milagres. Aí tem... tem um monte de pé, cabeça, não sei o que. No entanto, aquele que é o milagre, aquele que realmente realiza milagres, Ele é maior do que tudo, só Ele é digno de ser adorado. A palavra nos diz que Deus odeia aqueles que se dedicam e se entregam a ídolos, a homens. O nosso Jesus, sim, Ele foi homem, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos, Ele vive à direita de Deus. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Eu não estou criticando, falando de religião alguma, mas eu estou te mostrando uma verdade, o que está escrito na palavra. E muitas dessas pessoas ainda se colocam como cristãos e se esquecem de que não podem adorar ídolos. Se esquece de que nenhum idólatra herdará o reino dos céus. Mas uma coisa é certa: o juízo de Deus vem. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 33. Mateus 25, 31 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, quem dá glória a Deus aí, irmão? Então se levantará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas a sua, e os cabritos e os bodes a sua. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Você vai de direita ou de esquerda, irmão? Eu vou de direita, irmão. De direita. Eu vou de direita. Eu quero estar do lado das ovelhas, aleluia. Eu quero estar com Deus. Irmão, não vai misturar as coisas não. Estou falando de Deus, do céu. Aleluia. Estou falando de ovelha e de bode. Eu não quero ser bode, eu quero ser ovelha. E aí, irmão, você é bode ou é ovelha, irmão? Por favor, não saia daqui lembrando que o culto de hoje, a única coisa que lembrou foi do bode. A única coisa que lembrou foi do bode e da ovelha. Não, irmão.
Você tem que lembrar do céu, de Jesus, do novo céu e da nova terra, de estar com Ele. Você pode levantar a sua mão e adorar a Ele nesta noite. Aleluia, do seu foco, do céu. É neste lugar que nós precisamos ir. A ovelha ama ser pastoreada. Sabia disso? A ovelha, ela ama ser cuidada. A ovelha, ela é dócil. A ovelha, ela é sem ação de defesa. Ela confia totalmente no seu pastor. Por isso que Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Por isso é comparada a inocência, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi ao matadouro sem reclamar, sem abrir a boca, mas se entregou por nós. O bode é dono do seu focinho. De vez em quando a gente vê aí o bode tacando a cabeça no pastor. Ou coisa difícil é cuidar de bode, irmão. Eu já conversei com algumas pessoas que são cuidadores aí desses animais, e é difícil cuidar de bode. O bode é inconstante, é traiçoeiro, é marrento. O bode é agressivo. O bode é desobediente, é intratável. Pelo amor de Deus, é difícil ser crente, aleluia. Ainda mais é difícil ser pastor também, viu, irmão? Aleluia. Existe um destino diferente para esses dois grupos. Um deles é para o céu e o outro é para o inferno. Muito está escrito sobre o destino de cada um deles. E esse grupo da esquerda está escrito no versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É o que está escrito. Mateus capítulo 5, versículo 29 ao 30. Mateus capítulo 5, 29 e 30. Vamos ver se o irmão aí se garante. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: se o seu olho direito, escuta, irmão, óbvio, estou já terminando. Vamos fazer um negócio aqui agora. Se o seu olho direito induz a pecar, arranque. Eita Jesus. Como é, pastor? O senhor está dizendo, arranque e lance fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Ai Jesus, assim é ruim demais. Versículo de número 30. E se a sua mão direita o induzir a pecar, corte, meu Jesus, e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Quem pode dizer misericórdia, Jesus? Irmão. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que essa palavra muitas vezes nos faz refletir que tem crente que não pode andar como cristão. Irmãos, terminou o culto alguns dias atrás, e eu cheguei ali na porta, os irmãos já estavam saindo. Eu fui até dizer para minha mãe isso no outro dia, que eu achei engraçado. Eu estava conversando com o Davi, com outro mais que eu não lembro quem era, e eu estava olhando assim para fora, e eles olhando assim para mim. E quando daqui a pouco, não sei se o Davi lembra disso, passou uma L200 turnada com aros de liga leve, incrível, muito linda, com aerofólio, com não sei o quê. E eles conversando aqui comigo, e quando aquele carro passou, eu disse: eita, que bicha linda! O Davi arregalou os olhos, o outro arregalou os olhos, olhou para trás. Ai não, é um carro, tá bom, o pastor entendeu que é um carro. Que era o carro que o pastor estava falando. Meu Jesus, quase que eu peco agora. E eu depois caí na real, fui até rir do que tinha acontecido. Eita, que bicha linda! Irmão, mas o que tem de crente que faz isso? Ele quer uma carona, vai te converter, irmão. Tem crente que precisa arrancar os olhos para poder morar no céu. Quando tem a oportunidade de passar a mão e não pode, mas passa. Não é de Deus, tem que vigiar, crente. Muitas vezes tem que levantar os pés, mas os pés só querem levar para os caminhos tortuosos. Tem que arrancar e lançar fora. O problema maior é quando isso vem na sua mente, que não tem como arrancar a mente.
E é nesse campo de batalha, é nessa mente. Não adianta cortar, mas nós precisamos cauterizar, nós precisamos confirmar, nós precisamos entregar ao Senhor. O que deve ser analisado por você hoje não é o corte, mas sim a sua forma radical de lutar contra o pecado. Quem está entendendo isso? Lutar contra o pecado. Há um decreto para que os crentes estejam em Cristo. Há um decreto para os que também não estão em Cristo. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8 diz. Apocalipse 21, 8. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos. Eu vou repetir. É só uma mentirinha, pastor. Ninguém precisa, é só uma mentirinha. Menino vai lá e diz que eu não estou em casa. É só uma mentirinha. A todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de ardente, com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Eu não quero ir para esse lugar não, irmão. Eu não quero ficar longe de Cristo não. Eu não quero assustar você não. Mas uma coisa eu te digo. Há um caminho que leva para o céu. E esse caminho chama-se Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Na verdade, para a geração de hoje, o inferno não passa de brincadeira. Muitos pensam que isso é balela. Não passa de brincadeira, é conto de carochinha. Para muitos, o inferno é apenas mais uma mentira que os crentes contam. Não é assim. Se atolam num pecado promiscuamente e se esquece que existe um inferno. Se esquecem que existe a condenação eterna. Efésios capítulo 5, versículo 6 diz que a ira de Deus virá sobre os filhos, escute, da desobediência. Irmão, hoje o culto é de você sair daqui quebrado e contrito, entendendo que existe um preço a ser pago. O culto hoje não é para você estar rindo, feliz, contente. Se você vai morar no céu e tem essa convicção, sim. Mas se não, é para que você possa refletir, para que você possa orar, para que você possa ainda há tempo. Deus é amor, diga comigo, Deus é amor. Mas Ele também é justiça. E o Deus de amor já veio sobre nós. Ele já habitou no meio de nós. Ele entregou o seu Filho. Porque Deus amou o mundo. Ele entregou o seu maior amor de uma forma inexplicável, indizível. A maior prova de amor por nós foi Jesus. Ele veio para evitar a ira de Deus. Quando a ira de Deus vem sobre o homem, porque é pecador, porque é corrupto, porque perdeu os vínculos, a ira de Deus vem sobre nós, e aí Deus olha para nós e vê o sangue de Jesus nos purificando e nos justificando. Quem dá glória a Deus aqui? Não é por nós, é apesar de nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Se não for Jesus, não dá. Sem Jesus não dá. Então quer dizer que só vai para o inferno aquele que pratica perversidade? Vai todo aquele que não crê em Jesus. Vai todo aquele que não crê, porque Ele é o caminho que leva para o céu. Vai todo aquele que trilhar o caminho errado, o caminho mais fácil, extremamente fácil. Mateus capítulo 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, que conduz à perdição. Coloca por favor 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 ao 9.
e dá alívio a vocês que estão sendo oprimidos e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus. Eu vou repetir. Ele punirá os que não conhecem a Deus. Aquele que não se submeter ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. A separação eterna, irmãos. É a separação eterna que corrompe e que entristece, que isola o homem de Deus. Quem crê em Deus aqui, em nome de Jesus? Se você crê em Deus, creia também que existe o diabo. E ele está aí bramando como leão. Como leão, ele não é leão. Mas como leão, ele brama, ele fala, ele ruge para tentar tragar aqueles que estão ali fracos, aqueles que estão perdidos em nosso derredor. Mas a Bíblia nos diz que ao nosso redor acampa os anjos do Senhor. Aleluia. Jesus é o caminho para o céu. O plano original de Deus para o homem está com ele todos os dias no paraíso. Esse é o plano. Ele está com ele, se relacionar com ele. Mas quando Adão e Eva pecaram, perderam a sua casa, perderam o jardim. E por um pecado, apenas um pecado, alastrou-se toda a humanidade. Pecado adâmico, atraindo a ira de Deus. Por apenas um pecado, podemos destruir as nossas estruturas. Ei, irmãos, tem crente que não vou fazer isso não porque o pastor está vendo. Tem crente que não faz aquilo lá, não porque o irmão está vendo. Mas não se preocupa não, Deus está vendo, viu? Se você estiver num lugar que ninguém está vendo, Deus está vendo. Você pode dar um sorriso para Jesus aí, ó. A palavra de Deus diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Sorria, irmão, você está sendo filmado. Tem uma plaquinha dessa aí no nosso coração. Você está sendo filmado. Então, queridos, entenda, em nome de Jesus, nós precisamos confiar e entregar, porque qualquer pecado pode destruir essas estruturas. Perdemos a nossa casa se andarmos no pecado. Perdemos o relacionamento com Deus. Ei, irmãos, se andarmos no pecado, na mentira, perdemos o vínculo com Deus, com a nossa família, se andarmos na mentira e no pecado. Não tem como fugir dessa verdade e dessa consequência, porque o salário do pecado é o que, irmãos? O pecado corrompe o homem. Desde Adão, Deus teve um plano de redenção, no qual o homem é perdoado, pode gozar de um lugar precioso, que é melhor do que o jardim do Éden. Diga assim comigo: um novo céu, uma nova terra. É para esse lugar que Deus quer que nós vamos. É para esse lugar que está preparado para os filhos de Deus, aqueles que Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, nesta caminhada é difícil, mas um dia nós estaremos com Ele. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 4. Aleluia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Versículo 3. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com ele, e será o Deus deles. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos
toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Quem crê nisso, irmão? É nesse lugar que nós precisamos ter. É para esse lugar que nós queremos ir. Quem estiver à direita, Deus convidará: vinde bendito de meu Pai. Mateus capítulo 7, versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho, e são poucos os que acertam por ela. Mas pastor, e para concluir, aqueles que morreram antes de Jesus, aqueles que morreram ainda no tempo da lei, que não aceitaram Jesus, como é que vai ser com esse povo? Teologicamente falando, eles não viram a Cristo. Mas lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 5 ao 9. Gálatas, capítulo 3, versículos 5 ao 9 diz assim: aquele que dá o seu Espírito e faz milagres, quem dá glória a Deus aí, irmão? Que faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé nas mensagens que ouviram? Deixa eu perguntar para você, será que é pela lei ou pela fé, irmão? Nós estamos aqui reunidos pela lei ou pela fé? Pela religiosidade, pela obrigação, ou pelo aperfeiçoamento de que foi feito através de Cristo em nós? Versículo de número 6, coloca para mim. Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Versículo 7. Saibam, portanto, que aquele que tem fé é que são filhos de Abraão. Você tem fé, irmão? Quem dá glória a Deus? Nós somos também filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Pode continuar, versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Olha aí, Regis. O Evangelho foi anunciado a Abraão: por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. A bênção de Deus também alcançou aqueles no tempo da lei, aqueles que eram antes de Cristo. E no versículo seguinte, versículo de número 9 diz: assim os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem da fé. Quem dá glória a Deus aí, irmão? A palavra de Deus, ela não é falha. A palavra de Deus, ela não se corrompe. A palavra de Deus não encontra defeito em lugar algum. Então, em nome de Jesus, creia que aqueles que morreram em Cristo estão com Ele. Nada pode separar do amor de Cristo. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Mas um dia nós também seremos arrebatados, nós seremos alcançados, nós um dia estaremos com Ele, face a face. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Apocalipse 22, versículo 14. Cadê o ministério de louvor, irmão? Aleluia. Manda eles para cá. Diz assim: bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Olha, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos dá uma chance de lavar as nossas vestes, mas não apenas nossas vestes. O nosso coração precisa estar purificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, devemos estar sempre em Cristo, pois Ele é o único caminho que leva para o céu.